Vem e vê quem dizem que sou. Jogue as redes outra vez. Despertar e olhar ao redor. Terminar a obra de quem me enviou. Ouço a voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos pra colher. É hora de deixar tudo pra trás. Ao Mestre pela fé obedecer. Vai em paz, não peques mais. Necessário é nascer outra vez. Crede em mim, tua fé te salvou. Vocês sabem o caminho pra onde vou. A voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos pra colher. É hora de deixar tudo pra trás. Ao Mestre pela fé obedecer. Graça que nos satisfaz em meio ao caos, és a razão. Contigo nós seremos um, em teu amor permanecer. Graça que nos satisfaz em meio ao caos, és a razão. Contigo nós seremos um, em teu amor permanecer até o final. Até o final. Que está a nos chamar. Os campos estão prontos pra colher. É hora de deixar tudo pra trás. Ao Mestre pela fé obedecer. Ó, vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor.
admirados a sua humildade. Os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Nós das alturas celestes, baixando em forma de servo, se fez por amor, e em glórias a vida nos dá sempre eterna. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Os céus, adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor.
irá triunfar. Cantem, o nosso rei é grande em poder. Verbo que encarnou, o amor veio a nós, em verdade e graça vimos sua luz, o princípio e o fim, o Filho de Deus que foi morto, mas agora vivo está, e naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso rei é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso rei é grande em poder. Graças ao Senhor que nos libertou. Com alegria de coração nós celebramos o Rei que vive em nós, que vive em nós. Olá, irmãos, que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês. Eu estou aqui para essa conferência online, Perguntar Não Ofende, e o tema da minha mensagem é masculinidade bíblica. E para isso eu quero usar o texto de Juízes, capítulo 17, verso 6. Vou fazer a leitura do verso 6. Juízes 17, 6 diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Vocês estão assistindo um ataque deliberado contra essa instituição sagrada, a família. Os canais de comunicação, a indústria cinematográfica, a teledramaturgia, artes cênicas, a literatura, todas unidas com o objetivo de desacreditar, desestruturar, diluir, destruir essa instituição sagrada chamada família. Porque ela é uma representação de Deus aqui na Terra. E nós sabemos que o inimigo, ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus e tudo que é de Deus. E nesse sentido, quem é o principal componente da família? O principal componente é a figura masculina, repousa na figura do pai e na figura do marido. Para isso, nós temos que então redescobrir qual é o papel do homem na família, na sociedade, ou qual é a verdadeira masculinidade, a masculinidade bíblica. O texto que eu usei fala de um dos principais períodos da nação de Israel, a época dos juízes, onde houve idolatria, apostasia, rebelião contra Deus. Um período que marcou aproximadamente 3 séculos. Agora, qual foi a razão disso? Qual a razão de ter sido um dos piores momentos da nação de Israel? É o texto que eu li.
Juízes 17:6. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos olhos. Uma anarquia se instalou, uma baderna se instalou em toda a nação, levando ela quase ao caos total. E o motivo era o quê? Quando o texto fala que não havia rei em Israel, fala de não haver uma figura de liderança, não haver uma autoridade estabelecida, não haver uma liderança estabelecida. Em razão disso, o caos se instalou. Outro texto também diz que naquele tempo não havia sacerdote que ensinasse a lei. Então, a falta da liderança, a falta da figura de autoridade, sobretudo masculina, trouxe também o caos. Semelhantemente, em nossos dias, nós estamos vendo uma crise na liderança masculina. Falta homens e homens de verdade. Nós temos dois extremos. Aqueles que, por um lado, são demais efeminados, covardes, sensíveis, frágeis, indefesos, irresponsáveis, incompetentes. E temos o outro extremo, que é aqueles que pensam que ser homem é ser agressivo, é ser mal educado, grosso, estúpido, machista. A masculinidade verdadeira não está em nenhum desses dois extremos. De fato, o homem não deve ser frágil, deve ser destemido, ousado, deve ter bravura, mas também não pode ser estúpido, mal educado, agressivo, dominador. Essas duas coisas não refletem a verdadeira masculinidade bíblica. O que é então ser líder? O que é ser chefe de uma família? O que é liderar seus filhos? O que é ser homem de verdade à luz da Bíblia? Bom, eu vou mostrar aqui 4 características do homem bíblico. 4 características da verdadeira masculinidade. Primeira delas, o homem deve ser o protetor. O protetor. Ser homem significa proteger a sua família, proteger seus filhos, proteger sua mulher, proteger seu semelhante. O homem bíblico é aquele que se coloca entre a sua família e o mal que a ameaça, seja físico ou espiritual. Ele deve ter bravura, ele deve ser um homem destemido e pronto para defender a sua família, fisicamente. É o retrato de Moisés, em Êxodo 2, 16 e 17, eu vou ler para você. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros, para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. Então vejam só, as filhas de Jetro estavam sendo ameaçadas por alguns pastores. E Moisés, percebendo, foi defendê-las e expulsou, e as defendeu fisicamente. Esse é um dos papéis dos homens. Os homens hoje são por demais frágeis, fracos, covardes, medrosos. O homem bíblico é aquele que sofre primeiro antes da sua família, é aquele que dá a cara a tapa, é aquele que bota o peito primeiro, que bota o peito na frente da sua família. E se alguém for lesado, se alguém for ferido, se alguém for agredido, ele é o primeiro a ser agredido. Ele não pode permitir que a sua família seja ameaçada fisicamente nem espiritualmente. Você vê isso também na história de um daqueles valentes de Davi, em 2 Samuel 23, 11 e 12, Samá. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Esse campo de lentilha é como a família. Quando todos correram, Samá permaneceu e defendeu sua propriedade. O homem deve fazer isso. Em uma situação de ameaça, uma situação que a sua família corre risco físico, ele deve se posicionar à frente da sua família e a defender fisicamente. Ele não deve ser um covarde.
Ele não deve permitir que os filhos e a mulher estejam em situação de risco sem que ele faça alguma coisa. Para isso, meu irmão, você precisa talvez, quem sabe, crescer em qualidades físicas. Talvez se você tem uma deficiência física que não te permite cumprir esse papel, supra essa deficiência fazendo aí uma academia ou quem sabe um curso de defesa pessoal, mas você deve ser o responsável por guardar e proteger fisicamente a sua família. Tanto de pessoas, você as protege de pessoas que podem agredi-las, de amizades ímpias ou amizades nocivas para os seus filhos, ou de pessoas que têm sondado a sua família, que pode estar na iminência de causar mal. Você também as protege do perigo eletrônico, né? O inimigo não se apresenta só em forma de pessoas, mas também de mídias sociais, salas de bate-papo, chat, contatos virtuais. Você deve estar então monitorando, pesquisando, sondando aquilo que tem se aproximado dos seus filhos ou da sua mulher, da sua família, que pode causar perigo. E também você é responsável por proteger do perigo espiritual. Você que se coloca entre a ameaça espiritual e a sua família e os defende com unhas e dentes, quer fisicamente, quer com os joelhos no chão. Esse é o verdadeiro homem, esse é o verdadeiro macho, aquele que protege física e espiritualmente a sua família. Vamos agora para a segunda característica do homem bíblico, da verdadeira masculinidade. Ele não é só o protetor, ele é também o provedor. Ser homem significa trabalhar. Ser homem significa prover sustento para mulher e filhos. Ser homem significa ser competente profissionalmente. Se você lembrar, quando o homem cai no Éden, Adão e Eva pecam, Deus traz as maldições que são consequências do pecado, e a que vai se referir ao homem diz do trabalho, e o texto diz, Gênesis 3, 17, 19, do suor do teu rosto comerás. Ele não diz do suor da mulher comerás. Não é obrigação da mulher, nem o dever da mulher prover o sustento para o lar, para os filhos, para casa. Essa é uma obrigação, essa é uma prerrogativa exclusiva do homem. Com isso, eu não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar, nem ajudar nas despesas, mas esse peso, essa responsabilidade não recai sobre os ombros dela, recai sobre os ombros do homem. Hoje você encontra homens que não trabalham, que são preguiçosos, que não se definiram no mercado de trabalho, que não conseguem nem sequer se sustentarem, que são muito tímidos e muito limitados quanto à sua situação profissional. Então é dever do homem se preparar, se formar, se especializar e garantir o sustento de mulher e filhos. É dever dele ralar de fato, ou até, como diz o texto, literalmente, suar a sua camisa, o seu rosto, para trazer o necessário para a sua família. Mas hoje nós vemos jovens que não são preparados para isso. Eles têm 18, 19, 20 anos, ficam na frente da televisão, envolvidos com jogos online ou videogames, que não têm a menor qualificação profissional e não conseguem exercer nenhuma função civil para trazer sustento às suas futuras esposas. E isso deveria ser algo ensinado desde cedo. Veja, por exemplo, o texto de Salmo 104, 21, 23. Os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus buscam seu sustento. Nasce o sol e logo se acolhem, e se deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. O texto não diz que sai a mulher de manhã ao seu trabalho. Sai o homem ao seu trabalho. É dever dele, através do trabalho, trazer a provisão para os seus filhos. Salmo 128, 1, 2 também diz isso. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. Veja só,
o homem comerá do trabalho das suas próprias mãos. A família depende do trabalho das mãos do homem para comer, para se sustentar. Então é dever do homem trazer a provisão no sentido alimentício, no vestuário, no tratamento médico, na educação, na moradia. É dever do homem prover tais coisas para o benefício da sua própria família. Você vê isso em Gênesis 4:2, desde cedo, Abel e Caim sendo criados nesse ofício. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Vejam só, 2 filhos homens. Em Gênesis 4:2 é mencionado que os dois, desde cedo, já tiveram atividades profissionais. Um foi pastor de ovelhas e outro lavrador. Então, os ofícios profissionais estão aqui repousados sobre os lombos, sobre as costas de 2 homens. Por quê? Porque eles seriam os futuros provedores dos seus lares. Então, o homem bíblico tem que estar apto para prover tudo que for necessário àqueles a quem ele é responsável. Ok? E para isso, ele, às vezes tem que trabalhar em mais de um trabalho, 2 trabalhos. Para isso, às vezes, ele tem que se graduar ou aperfeiçoar o seu dom, o seu talento. Mas o fato é que ele tem que ser capaz de trabalhar e ganhar o suficiente para prover o necessário para a sua família. Então essa é a segunda característica do homem bíblico, da masculinidade bíblica. Primeiro, o protetor. Segundo, o provedor. Vamos ver a terceira característica do homem bíblico. Ele também deve ser o profeta. O que é isso? Ele deve ser responsável pelo ensino bíblico, teológico da sua família. Ele deve ser responsável pela evangelização de mulher e filhos. Ele deve ser responsável pela instrução bíblica, doutrinária do seu lar, de mulher e filhos. Repousa sobre ele a obrigação da educação da sua família. Está sobre eles. E por que eu usei a figura do profeta? O profeta, no Antigo Testamento, é aquele que ia diante de Deus, recebia a sua palavra e depois ia até o povo, diante do povo, e comunicava a palavra. Da mesma forma, essa é a figura do homem bíblico. Ele vai diante de Deus em oração, ele vai diante da Bíblia e se debruça horas e horas a fio, estudando, decorando textos, harmonizando as escrituras na sua mente. E depois de aprender, depois de harmonizar, depois de horas estudando, depois de horas aos pés do Senhor, ele então vai até a sua família e comunica aquilo que ele aprendeu. Ou seja, ele é responsável pelo discipulado da sua família. Ele é responsável, ele é aquele quem vai ensinar os primeiros passos da fé aos seus filhos. É aquele que vai ensinar a sua esposa, como está em Efésios capítulo 5, que diz que o homem, assim como Cristo lava a igreja pela palavra, ele também a santifica pela instrução bíblica, pelo ensino da palavra de Deus. Para isso, ele tem que ser um homem que estuda sistematicamente as escrituras. É um homem que compõe uma biblioteca pessoal e se debruça em cada livro para que tenha como ou que tenha conteúdo para transmitir à sua família. É um homem que instrui a sua esposa, conforme Efésios 5, e instrui seus filhos, conforme Efésios 6. Porque Efésios 5 diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então fala da obrigação do homem quanto ao discipulado da mulher. E depois, a obrigação do homem quanto ao discipulado dos filhos. Ele disciplina, ele exorta e ele ensina, segundo
a palavra de Deus. Efésios 6,4: E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Veja, Efésios 5 diz para que ele instrua, discipule a mulher com as escrituras. E Efésios 6 diz que ele faça o mesmo, só que com os filhos, também com a escritura. Para isso, ele deve conhecer profundamente a escritura. Talvez você diz: meus filhos conhecem mais a Bíblia que eu, ou minha mulher estuda mais que eu. Pastor, não tenho estudo, não tenho letras. Não tem problema, você pode começar a partir de agora se preparar. Você pode entrar em um curso online, um curso básico de teologia, ou num seminário, e há muitos institutos teológicos oferecendo cursos muito fáceis e muito simples. Você pode começar a montar uma biblioteca na sua casa e estudar sistematicamente a Bíblia com ferramentas, comentário bíblico ou dicionário, e ler bons livros. Como Esdras fez quando voltaram do cativeiro babilônico. A Bíblia diz que Esdras colocou no seu coração buscar o Senhor, pôs no coração observar os mandamentos e ensinar. Então, primeiro Esdras aprendeu, depois aplicou na vida e terceiro ensinou. Você pode fazer a mesma coisa. Primeiro aprenda, depois aplique na sua vida e com o seu exemplo demonstrado para os filhos, ensine eles logo após isso. Veja só exemplos disso na Bíblia. Abraão, como Abraão instruía a sua família. Gênesis 18:19 diz: porque eu o tenho conhecido. Eu tenho conhecido Abraão, e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele. Ou seja, Deus conhecia Abraão e sabia que ele ia dirigir, conduzir a sua família. Mas conduzir no quê? Para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e com juízo. Abraão era o guia espiritual da sua família, era o responsável por doutrinar biblicamente a sua família. Moisés, a mesma coisa, Êxodo 32:15, a figura de Moisés como pai, como líder, e Israel como sua família. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. O que Moisés fez? O povo estava todo ali, aos pés do monte, precisando ser orientado, precisando ser guiado. Moisés não tem essa palavra ainda. Vai até o Monte Sinai e fica ali por um longo período de tempo. Então ele recebe das mãos do Senhor as tábuas da lei, a instrução de Deus. Então ele desce e ele as apresenta a Israel. Você deve fazer a mesma coisa. Então, a terceira característica do homem bíblico, ele é o profeta. O ensino é responsabilidade dele. A educação, a formação e a instrução bíblica, doutrinária e teológica é prerrogativa do homem. E para isso ele tem que se preparar para instruir a sua família. Vamos agora para a quarta e última característica do homem bíblico. Ele é o sacerdote. Então vejamos: protetor, provedor, profeta e agora o sacerdote. Quem era o sacerdote no Antigo Testamento? O profeta ia diante de Deus, recebia a palavra e depois ia diante dos homens e a comunicava. O sacerdote faz o contrário, ele vai diante dos homens, ele ia diante do povo, recebia as reivindicações, a palavra do povo e depois ia diante de Deus e apresentava essas palavras, apresentava essas necessidades. Então é o que fazia a intermediação entre o povo e Deus, é o que apresentava os pecados do povo a Deus, era o intercessor do povo de Israel, é aquele que ia diante de Deus apresentar as necessidades e os pecados de Israel. Essa é a quarta característica do homem bíblico. Ele é aquele que vai diante de Deus e apresenta as necessidades da sua família. Ele é aquele que vai diante de Deus e apresenta o pecado dos seus filhos.
É aquele que vai diante de Deus e se debruça diante do seu trono e ali passa horas intercedendo, é o intercessor da sua família. O sacerdote, ou seja, desculpe, o homem bíblico, ele deve ser um homem de oração, um homem que observa a prática mais elevada, um homem que observa o exercício espiritual mais elevado, a oração. Nós temos muita falta de homens de oração nos dias de hoje, pais, maridos, que não são intercessores dos seus filhos, que não são intercessores das suas esposas, que não guardam a sua família em oração, que não velam orando de dia e de noite, pela proteção, pelo suprimento, pela provisão dos seus lares, das suas famílias. Ele deve também ser um homem espiritual, que conduz espiritualmente a sua família. Um homem que nutre uma comunhão com Deus perceptível. Ele deve ser um líder espiritual, um homem capacitado e preparado para liderar espiritualmente mulher e filhos. Você pode ver isso, por exemplo, na figura de Jó, em Jó capítulo 1, verso 5, a Bíblia diz: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó fazia aqui o papel de sacerdote pelos seus filhos. Jó ia de madrugada, acordava de madrugada e oferecia sacrifício pelos filhos, fazia mediação entre Deus e os filhos, ou entre os filhos e Deus. Era o intercessor da família, um homem que apresentava as necessidades, os pecados dos filhos, da família diante de Deus. Paulo aos Filipenses, a mesma coisa, em capítulo 1, 3, 4, ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Você vê aqui Paulo na figura de um pai, de um intercessor, tinha os filipenses como seus filhos amados e fazia esse papel do intercessor, daquele que apresentava as necessidades dos filipenses diante de Deus. 1 Samuel 12, 23 fala disso: e quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel considerava um pecado deixar de orar por aquele povo. Pais, é um pecado deixar de orar pelos seus filhos. Você tem que ser o homem que apresenta de dia e de noite as necessidades dos seus filhos. O nosso cotidiano é repleto de desafios, repleto de dificuldades, repleto de oposições. Nossos filhos são assediados o tempo todo pelas mídias sociais, pelos amigos, pelas trevas. Nossa mulher muitas das vezes passa o maior tempo do dia com eles, carregando fardos muito pesados e muitas vezes conta com as nossas ausências. Nós precisamos nos colocar na brecha por eles. Precisamos guarnecê-los, protegê-los através da oração, da intercessão. Precisamos diante de Deus com lágrimas e apresentar as necessidades deles, os pecados, as falhas no caráter, os alvos, os objetivos de vida, as dificuldades que eles estão enfrentando. É o nosso dever, é prerrogativa nossa. O sacerdote também não diz respeito só à oração, à intercessão, mas ele também oferecia sacrifícios diante de Deus pelo povo. Ser homem, masculinidade bíblica, significa sacrifício. Viver uma vida de sacrifício, se sacrificar pela mulher, se sacrificar pelos filhos, se sacrificar pelo lar, se sacrificar pelo próximo.
Masculinidade não significa um homem tirano, ditador, fazendo que tudo conspire para o seu benefício. Muito pelo contrário, ser líder, ser homem, é doação, é sacrifício. Se faltar comida, ele deve ser o último a comer. Se tiver uma necessidade, ele deve ser o primeiro a sofrer. Se tiver uma contenda, um problema acontecendo, ele é o que vai resolver, ele é o que dá a vida. Efésios 5 diz que os homens tem que se entregar pelas mulheres como Cristo se entregou, como Cristo se sacrificou pela igreja. Então ser homem, ser macho, é ceder a sua vez pela sua mulher, é sofrer para que eles tenham alívio, é deixar de comer para que eles comam, é deixar de ter o seu lazer ou de investir o seu dinheiro com entretenimento para que eles tenham condições, para que eles tenham uma vida melhor. É sacrificar seus direitos, seu sono, às vezes, é sacrificar seu físico para beneficiar eles. Essa é a verdadeira masculinidade bíblica, uma vida de sacrifício e, se necessário, até dar a vida por eles. Precisamos de homens assim, resgatar a verdadeira masculinidade. Por um lado, nós temos os covardes, frágeis, efeminados, delicados, irresponsáveis, omissos, que não têm bravura, covardes, homens que não representam suas famílias, que não resolvem problemas, que não proveem, que não conseguem ensinar seus filhos, que não conseguem proteger sua família, que não se sacrificam, são bonachões, são fanfarrões. Nós temos desse lado essa espécie de homens, e do outro, aqueles que são estúpidos, que acha que ser homem é ser agressivo, violento, quer fazer uma arte marcial, quer fazer musculação e dominar a força a mulher e filhos. Não estou com nenhum desses pontos. O homem verdadeiro é primeiro o provedor, é o que rala, é o que traz o sustento para casa, é o que usa de todos os recursos e unhas e dentes para dar o melhor para sua família. Ele, segundo, é o protetor, é aquele que se coloca entre a família e o perigo que ameaça, seja ele qual for. Ele vai defender essa família com tudo que ele puder e não vai permitir que eles sejam ameaçados ou que a integridade física ou espiritual deles seja ameaçada. Terceiro, ele é o profeta, o responsável pela educação e a doutrinação bíblica, teológica, doutrinária da sua família. Para isso, ele se debruça horas nas Escrituras para levar o conhecimento ao seu filho e à sua mulher. E quarto, ele é o sacerdote, é o intercessor do lar, é o que apresenta de dia e de noite as necessidades da sua família em oração, e é aquele que oferece sacrifícios pelos seus filhos, pela sua mulher, ou seja, vive uma vida sacrificial, de renúncia, abre mão da sua liberdade, dos seus direitos, para trazer o melhor a eles. Nós precisamos resgatar esses valores. Nós estamos com uma aguda crise na masculinidade. Falta homens na nossa sociedade, falta homens nas empresas, falta homens nas universidades, falta homens até nas igrejas. E nós precisamos, você homem que está me ouvindo, resgate esses valores que a Bíblia propôs para você. Você que tem filhos homens, ensine-os nesses caminhos e nesses princípios. Assim teremos uma sociedade mais sólida, um Estado mais sólido e uma igreja mais sólida. E poderemos assim refletir melhor a glória de Deus para essa sociedade. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Olá, eu vim te falar um pouco a respeito do Invisible College. Nós somos uma escola teológica para nativos digitais. Isso significa dizer que nós utilizamos das ferramentas tecnológicas mais contemporâneas para dar acesso às pessoas que estão privadas de conteúdo teológico reformado. Às vezes essa privação acontece por questões logísticas, ou seja, não tem um seminário, uma instituição reformada de qualidade perto de você, na sua cidade. Ou então pessoas que têm outros interesses profissionais e não têm vontade de cursar um seminário inteiro de preparação para pastores. Bem, os currículos
currículos do Invisible College foram pensados exatamente para esse público, que quer muito teologia de qualidade, ligada à tradição reformada, mas acima de tudo aplicada aos desafios contemporâneos que nós temos. Se você tem interesse em estudar conosco, as inscrições são sempre abertas em outubro, mas antes disso, diversos cursos online são dados gratuitamente nas nossas plataformas. Fique ligado no nosso Instagram e no nosso site, onde novidades sempre acontecem e é um privilégio tê-los conosco. Olá a todos, graça e paz. Espero que todos estejam me ouvindo, estejam acompanhando direitinho, me vendo, vão mandando mensagens aí, se apresentando, falando de onde vocês são. É um grande privilégio estar com vocês aqui. Meu nome é Pedro Dulce, eu sou pastor presbiteriano aqui em Goiânia. Eu queria agradecer muitíssimo o Uriel, à frente do PNO, do Perguntar Não Ofende, por essa conferência, por esse tema incrível, o cristão em meio às teorias e aos dilemas contemporâneos. Eu amo o contemporâneo, eu amo os desafios que o contemporâneo nos coloca, como ele confronta e desafia a igreja a apresentar o evangelho de uma maneira contextualizada, fiel. Eu acho que isso é muito importante e vocês já ouviram palestras incríveis aqui com amigos e irmãos dedicados a esclarecer um pouco o contemporâneo para a gente. Eu queria contribuir também nessa jornada teológica que está tendo aqui com um tema que eu julgo ser bastante contemporâneo, bastante importante para o cristão, que é justamente o cristão em meio às polarizações políticas. Isso mesmo, como o cenário político ficou inflamado, dividido, polarizado, e cristãos acabam no meio desse jogo, sendo muitas vezes usados no meio das discussões políticas, mas às vezes também muito perdidos em como se comportar diante disso. E nós temos algumas opções diante de nós. Ou a gente simplesmente se exclui desse diálogo e desiste de conversar sobre política no Brasil, porque parece que sempre termina com discussão, sempre termina com briga. Famílias se perderam em meio às discussões nas eleições passadas. Pasmem vocês, eu não sei se aconteceu aí, mas aqui em Goiás aconteceu. As pessoas na igreja brigavam por causa de política. Os irmãos que votavam em candidatos diferentes simplesmente deixaram de conversar uns com os outros. E isso foi um problema muito grande. A gente ficou diante de situações pastorais complicadas, porque o cristão se via nessa polarização e não sabia muito bem o que fazer. E muitas pessoas simplesmente desistiram, perderam a vontade de conversar sobre política. E isso é um grande problema, porque nós temos responsabilidades públicas, nós temos um serviço para prestar às comunidades em que nós estamos. Nós temos que ser bênção nas cidades onde nós estamos. Desde o pacto que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus tem conosco, desde Gênesis no capítulo 12, para que a gente fosse uma bênção para todos os povos. A teologia reformada, pactual, ela prescreve isso à igreja, que ela seria uma nação entre as nações e ela abençoaria todos os povos da terra pela pregação do evangelho, por sinalizar na história exatamente como a gente deveria se comportar frente a isso. Então a gente não pode se esvair dessa discussão. Mas muitas pessoas querendo fugir dela acabam sendo acoplados por ideologias políticas. São usados pela direita, são usados pela esquerda, cristãos progressistas, cristãos conservadores, e não percebem que no ponto de partida de cada projeto ideológico desse tem compromissos ideológicos que não condizem com a fé cristã. E muitas vezes a gente não percebe e acaba sendo engolido pelo espírito do nosso tempo. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem que enfrentar. Então eu queria pensar com vocês aqui quais são os elementos mínimos. Eu sei que é um tema muito grande, muito vasto, mas eu queria pensar com vocês os elementos mínimos para a gente responder à polarização política, para a gente despolarizar as discussões em que nós estamos e mostrar como que um cristão genuinamente pode se posicionar de uma forma bíblica, com cosmovisão cristã. Para vocês entenderem um pouco sobre o que eu estou falando, eu vou dar dois exemplos de dois livros muito populares no Brasil, que fizeram a cabeça de muita gente. Se você for numa livraria da sua cidade, você vai os encontrar facilmente. E eles são exemplos, eles são paradigmas do que eu quero ilustrar para vocês. O primeiro livro é do Olavo de Carvalho. Ele chama O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Isso mesmo, olha o título desse livro. É claro que é uma piada com a palavra grega idios, que é a pessoa, é o sujeito que é voltado somente a si. Ele é o autocentrado, ele é o egoísta. Então o idiotes, no mundo antigo, de fala grega, era alguém que não se ocupava com os assuntos públicos, mas ficava preso somente aos artigos privados. Então o Olavo fez uma brincadeira dizendo o mínimo que você deve saber para não ser uma pessoa desconectada da política. E é um livro que é uma reunião de artigos que ele escreveu em diversos lugares, em diversos momentos. Mas tem um capítulo lá que exemplifica muito bem a postura do Olavo, que representa essa visão mais conservadora da política, em relação
relação aos progressistas, aos socialistas. Tem um capítulo lá que chama Ainda a Canalice. E ele vai utilizar justamente esse adjetivo para descrever as pessoas que estão do outro lado do espectro político que ele. Ele vai falar que canalha é o mínimo que ele pode chamar os socialistas, os comunistas. Por quê? Porque os canalhas, na verdade, também é um termo utilizado na retórica para falar daqueles que construíam discursos para enganar as pessoas. Então, canalhas nas discussões são aqueles que usam de artifícios ilegítimos para ganhar as discussões e a confiança dos seus ouvintes sem argumentos propriamente dito, sem conteúdo. E aí o Olavo vai descrever uma série de fatos que fazem com que ele creia que os socialistas acabam sendo irresponsáveis na discussão pública. E ele chama-os de canalhas várias vezes. Então percebam que é um exemplo. Agora, tem um outro exemplo também de outro aspecto político que você também encontra facilmente em qualquer livraria, que é um livro da filósofa brasileira Márcia Tiburi, chamado Como Conversar com um Fascista. E ela vai no primeiro capítulo, também é uma reunião de textos, em que nos primeiros capítulos em que ela vai explicar o projeto, ela diz que o que ela está pensando é um exercício político, porque o fascista, ele é um tipo, atenção nessa frase dela, ele é um tipo psicopolítico, ou seja, ele é uma imagem, um paradigma para a gente pensar a política. E quem é o fascista para ela? Como é que ela vai descrevê-lo? Como é que ela vai adjetivá-lo? Ela vai dizer que o fascista é aquele que está interessado somente nas verdades dele. Ele é um ponto de exclamação andando na rua. Ele é alguém que não se interessa pelo outro, principalmente uma questão e um problema da alteridade. Ele não reconhece o outro. Ele não reconhece alguém com opinião diferente. Ele não reconhece alguém que tem um ponto de vista alternativo ao dele. Ela vai e descreve várias vezes o fascista e ela vai dizer, claro, que ela está se referindo ao espectro conservador político, ela menciona isso textualmente nesse capítulo, e vai dizer que eles são sacerdotes da própria verdade, que estão interessados apenas em entender o mundo dentro dos seus pacotinhos ideológicos muito fechados e que não tem diálogo com as outras pessoas, e por isso que o título do livro é Como Conversar com um Fascista, que é uma tarefa quase impossível, ela diz, mas ela vai tentar um exercício teórico e prático de ensinar a gente como conversar com um fascista. Quando eu li esses dois livros, e apesar de eu ter grandes críticas com os dois, é claro que em cada um deles a gente consegue retirar coisas e aprender sobre o nosso tempo. Porque querendo ou não, goste você ou não, ou do Olavo ou da Márcia, eles influenciaram muito a cabeça dos brasileiros. O Olavo de Carvalho, ele há 12 anos ministra um curso de filosofia online, ele já está no mundo online, muito antes que o Perguntar Não Ofende existe, ele já estava lá ensinando filosofia para as pessoas. E tem vários candidatos hoje políticos, vários representantes públicos que foram alunos do Olavo no curso dele. Então ele influenciou muito a política brasileira contemporânea com o seu trabalho ensinando filosofia. A Márcia Tiburi é a mesma coisa, ela deu aula há muitos anos na Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá em São Paulo. Hoje ela já não está mais no Brasil, mas influenciou muito, ela é uma figura muito atuante dentro da filosofia política brasileira, para o lado mais progressista. Então, cada um deles, gostando deles ou não, representam um paradigma da inteligência brasileira, mesmo que ambos não estejam mais morando no Brasil. E o que a gente aprende com esses dois exemplos bem polarizados? É que, apesar dos dois estarem convencidos de que o seu ponto de partida é mais adequado, é mais promissor, é mais frutífero para o diálogo público, os dois adjetivam os seus interlocutores com palavras de baixo calão, claro, mas com termos que não permitem com que esse diálogo exista. Ambos, a crítica dos dois, engraçado isso, porque a crítica dos dois é a mesma. Os dois têm a mesma questão, no centro dela é um problema de linguagem. Os dois reconhecem que o seu interlocutor, no caso do progressista, o conservador, e no caso do conservador, o progressista, acham que eles não têm linguagem para dialogar. O conservador diz que os canalhas progressistas tem um discurso falso, enganoso, é uma linguagem de bajulação. Enquanto a progressista vai dizer que os fascistas não têm diálogo porque eles não têm, a linguagem deles é enrijecida, engessada, e eles não conseguem pensar fora da caixa. Mas veja, o problema dos dois, apesar de estarem opostos no aspecto político, é o mesmo. É a capacidade de reconhecer o outro, de reconhecer uma incapacidade da gente conversar, mas eles não conseguem ultrapassar essa dificuldade. Eles não conseguem propor genuínos meios de fazer com que a gente ultrapasse esse diálogo. E aqui é o meu ponto que eu gostaria de trazer algumas contribuições. Por que essas pessoas não conseguem
trazer contribuições genuínas para a gente ultrapassar a polarização, mas ao contrário, elas acirram mais a polarização. Elas deixam o discurso político ainda mais polarizado. Por quê? Justamente porque o discurso de ambos é superficial. O discurso dos dois, eles se mantêm num âmbito muito superficial da análise política propriamente dita. Por exemplo, eu me lembro de Max Weber, um sociólogo importantíssimo, escreveu um livro muito influente chamado A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, falando sobre a vocação puritana do trabalho, uma ética do trabalho que para ele gerou o modus operandi do capitalismo. Existem muitas críticas, por exemplo, do André Bieler, O Pensamento Econômico e Social de João Calvino, um livro que eu recomendo muito da cultura cristã. Mas apesar do Weber ter posições a respeito dos puritanos diferentes da que nós temos, ele vai dizer uma coisa que é utilizada tanto pelo Olavo de Carvalho quanto pela Márcia Tiburi. Ele vai falar sobre os tipos ideais. Quando a gente está estudando sociologia, teoria social, ciência política, a gente fala de tipos ideais. A gente abstrai um tipo da realidade, cria um ideal só para descrever as pessoas. A Márcia fez isso com o fascista. Ela fala, o fascista é um tipo psicopolítico, é um tipo ideal. Não é que a gente encontra um fascista andando na rua que consiga materializar todas as características do fascista que a Márcia Tiburi descreveu. Ou então que a gente encontra um canalha com todas as características de canalice que o Olavo de Carvalho descreveu dos socialistas. Não é isso, mas são tipos ideais que servem para quê? Servem para a gente ter um modelo e ir julgando aonde as pessoas se aproximam ou se afastam dele, onde elas são mais ou menos fascistas, onde elas são mais ou menos canalhas. Só que qual que é o problema dessa metodologia? Apesar de ser muito interessante, do ponto de vista da pesquisa social, ainda hoje é muito importante, mas é superficial, porque não trata os problemas mais à raiz das questões da sociedade. Tem um filósofo, e aqui eu começo a fazer uma avaliação propriamente cristã dessa situação política em que nós estamos. Tem um filósofo que eu gosto muito que chama Hermann Doivert. Tem um livro dele fantástico que você, quando terminar aqui, vai tentar comprá-lo na internet, que chama Raízes da Cultura Ocidental. E é um livro onde ele coloca uma série de textos a respeito da sociedade, da cultura, da história. E ele é um cristão reformado, então ele faz uma análise genuinamente bíblica da história do Ocidente. E ali ele vai dizer algo sobre esse tipo de debate. Você já viu aqueles debates presidenciais que se colocam vários candidatos à presidência, ao governo, ao Senado, e aí pedem para que cada um fale sobre um ponto específico, sobre saúde, sobre economia? Vocês já perceberam que eles não conversam entre eles? Que eles aproveitam as perguntas e às vezes até fazem perguntas um para o outro, mas parece que eles não estão dialogando, parece que eles só estão incitando o outro a escorregar num ponto para ele poder se aproveitar e falar a respeito daquilo. O Doivert vai dizer que esse tipo de debate, se a gente colocasse a Márcia Tiburi e o Olavo de Carvalho um do lado do outro e falasse assim, Olavo, Márcia, sejamos honestos com os fatos, aqui nós estamos com os fatos aqui sociais. Me digam, você acha que um não pode compreender o outro? Você acha que um não pode dar o braço a torcer o outro? Sabe por que isso não acontece? Não é porque falta bom senso ou porque falta razoabilidade para nenhum dos dois, não. É porque os dois partem de pontos de partida absolutamente diferentes. O problema não está na superfície, na linguagem, está no coração, Doivert vai dizer. Porque a Bíblia, a antropologia, a visão de mundo sobre o homem das Escrituras, ela apresenta o ser humano no núcleo da personalidade dele, não é o cérebro dele, nem a linguagem, é o coração. O Senhor Jesus disse que do coração procedem as fontes da vida. E ali do coração também procedem os nossos compromissos. Ou o nosso coração está compromissado com o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, ou o nosso coração está compromissado com um falso Deus, mas ele sempre vai estar compromissado, e sempre é um dispositivo bivolt, ou ele está voltado para os ídolos, ou ele está voltado para o Deus verdadeiro. E cada um de nós constrói discurso político, artístico, científico, tecnológico, a partir desses nossos compromissos. Então, se é um coração nascido de novo, com certeza ele vai falar sobre política, sobre a vida, sobre ética, de um ponto de vista nascido de novo, pela influência do Espírito, pela influência da palavra. Agora, se é um coração de pedra, ele vai produzir teorias correspondentes a esse coração de pedra. E é exatamente o que acontece aqui. Não adianta a gente colocar essas pessoas, o Doivert vai dizer, logo no prefácio do livro, ele vai dizer, olha, esses debates não podem se manter nesse nível
superficial, porque não são diálogos. E é justamente o que a Márcia e o Olavo querem, dialogar. Mas não são diálogos, são solilóquios, são conversas consigo mesmo, porque ninguém mostra os pontos de partida, ninguém mostra os compromissos, falando assim, olha, eu tenho um compromisso com o indivíduo, eu sou um liberal estrito, a iniciativa privada, a soberania do indivíduo, o indivíduo é quem deve ser defendido, a liberdade individual, como, por exemplo, na ideologia liberalista nós temos. Ou então um progressista dizer, olha, eu tenho um compromisso com a história, eu sou historicista, eu acho que a sociedade muda de acordo com o tempo e a história julga. Então, vejam, cada um dos ismos dentro da política, historicismo, liberalismo, socialismo, nacionalismo, o conservadorismo, todos eles nascem de um compromisso no nosso coração, absolutizando, tornando absoluto um aspecto da realidade que é relativo. Então, todas as ideologias políticas nascem de quando a gente transforma uma parte da realidade num ídolo. Elas são idólatras. O grande ponto que afasta e polariza as discussões políticas é a idolatria. E esse é o grande desafio do cristão, porque se o cristão adora o Deus verdadeiro, ele não pode comprar pacotes ideológicos idólatras. Alguém que também pesquisou e escreveu muitíssimo bem sobre isso foi um cientista político canadense chamado David Koizes. Você vai atrás do livro dele, chama Visões e Ilusões Políticas. É um livraço. E ele vai analisar cada uma das ideologias, o liberalismo, o socialismo, o nacionalismo, o conservadorismo, e ele vai mostrar que cada um deles nasce de você escolher um aspecto da realidade, um aspecto bom, criado por Deus, mas que foi afetado pela queda e precisa de redenção. E o que as pessoas fazem? Vão lá, selecionam esse aspecto e transformam no critério para julgar todos os outros. E esse é o grande problema das ideologias. Elas fazem aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, que é trocar o Criador pela criatura, deixando de adorar o verdadeiro Criador e adorando alguma criatura. Adorando a sociedade, adorando a nação, adorando um candidato político. E é aqui que nascem as polarizações, é aqui que nascem as discussões infindáveis de política que parece que a gente não aguenta mais participar. Então, qual que é a contribuição do cristão? O cristão não é só alguém que pode contribuir nessa discussão. O cristão é o único que pode desarticular a polarização. Ele pode despolarizar a política brasileira. Por quê? Porque ele adora o Deus que é soberano sobre todas as coisas, de maneira igual. O nosso Deus é soberano sobre os indivíduos, o nosso Deus é soberano sobre as sociedades, o nosso Deus é soberano sobre o mercado, o nosso Deus é soberano sobre a nação, e nenhum desses elementos é mais ou menos importante para Deus. Então, por isso, nós não precisamos idolatrar, nos agarrar de maneira religiosa a um dos elementos em detrimento dos outros. O Herman Doiverd, aquele filósofo holandês que eu falei para vocês, no último capítulo do livro dele, do Raízes da Cultura Ocidental, ele vai terminar o livro nas 3 últimas páginas dizendo o seguinte: o grande problema da sociologia, o grande problema da ciência que estuda a sociedade, é que ela deve entender como que os diversos aspectos que estão dentro de uma sociedade podem se relacionar de maneira harmônica, sem que um sobreponha o outro, sem que exista idolatria de um sobre o outro. Porque na sociedade a gente tem aspectos econômicos, a gente tem aspectos psicológicos, a gente tem aspectos estéticos, a gente tem aspectos jurídicos e uma série de ciências dentro da sociedade para fazer uma sociedade girar. E isso é maravilhoso. O grande problema é quando a gente acha que só os aspectos econômicos são importantes. Ou então que a gente acha que só os aspectos biológicos são importantes. Vocês lembram da discussão muito recente agora na pandemia, que as pessoas ficavam discutindo o que era mais importante? Salvar as vidas ou salvar as empresas? Salvar o mercado ou salvar as pessoas? E a discussão ficava, mais uma vez, polarizada. Por quê? Porque pegavam um aspecto só dizendo ele é o mais importante. A economia é o mais importante aspecto da realidade. Ou então diziam, não, a vida das pessoas é o mais importante aspecto da realidade social. E então ficávamos oscilando num pêndulo ideológico que ia de um lado para o outro sem nos levar a lugar nenhum. Por quê? O Herman Doiverd vai dizer porque nós precisamos de uma teoria da realidade que consiga harmonizar cada um desses aspectos, colocando eles nos seus lugares de importância, mas sem discriminar nenhum deles em relação aos outros. Isso é o que um outro teólogo holandês chamado Abraham Kuyper escreveu chamando as soberanias de esfera. Ou seja, existem esferas diferentes da realidade e que elas têm soberania própria, elas são independentes uma da outra. O mercado não presta contas para a vida biológica não presta contas para o governo, ou a igreja não presta contas para o governo não presta para a igreja e assim por diante. Elas têm uma autonomia relativa.
Ainda que sejam porosas, a gente passa de uma para outra, é claro, nós somos seres que consomem, nós somos seres que vivem, nós somos seres que fecham acordos, nós somos seres de fé e nós vamos transitando em todas essas esferas, mas a gente tem que entender que cada uma delas presta em última conta a soberania a Cristo. Cristo é o soberano sobre tudo. E é por isso que o cristão não precisa ser um polarizado. É por isso que o cristão tem condições de dizer para as discussões polarizadas, espera aí, vamos dar um passo atrás. Você está percebendo que você está idolatrando o aspecto econômico da sociedade? Você não acha que é reducionista a sua visão de reduzir tudo a questões econômicas? Ou então você não acha que é muito reducionista colocar tudo na luta de classes, que o conflito entre classes, entre proletariado e empresariado é a mola da história? Você não acha que isso é reducionista? Você acha que tem outros elementos aí, não? E aí a gente mostra, porque nós temos equilíbrio, porque o nosso Deus é soberano sobre tudo, a gente mostra que cada uma das coisas tem valor igual para Deus. E aí, então, a gente consegue mostrar que uma sociedade interdepende de todos os seus processos e somente uma teoria que consiga mostrar isso, essa interdependência, essa coerência entre os aspectos, vai produzir uma sociedade madura, vai produzir uma sociedade diferenciada, em que cada uma das esferas tem a sua importância, que ninguém acha que uma é mais importante que a outra e que a gente vai conseguir controlar cada uma quando cada uma delas precisar, em casos de deficiência em alguma delas. Esse é o ponto. Essa é a grande contribuição que o Doivert traz para a ciência política, para a sociologia. E ele termina o livro de maneira muito engraçada. Ele fala, olha, quando vocês se deparam que esse é o maior problema que a gente tem, que é o grande problema de criar uma teoria que explique tudo, a gente se assusta com o tamanho do desafio que a gente tem. Só que ele fala, fiquem calmos, porque essa trajetória, essa construção dessa teoria, ela é gradual, é devagar, e os cristãos vão se ocupando com ela. Hoje é a primeira vez que você ouviu esses nomes esquisitos que eu falei, Doivert, Kuyper, Koizes, mas você vai começar a ler esses livros, você vai começar a ir atrás, tem bons materiais a respeito de idolatria, reverendo Mauro Meister, que falou já na conferência, escreveu um livro sobre idolatria, reverendo Felipe Fontes também, são livros que a gente pode começar a ler e que dizem respeito, por exemplo, à idolatria, e a gente começa a perceber como que existe uma idolatria política. E a gente vai ligando uma coisa com a outra até a gente ter uma compreensão robusta e isso ir aumentando dentro de nós. Eu recomendo muito que vocês prestem também atenção ao trabalho da Associação Altúcios, a ARCAP, que é uma associação ligada à ação e ao desenvolvimento político nessa visão reformacional, com base na obra de um outro autor muito importante que é o Altúcios. Então vejam, temos uma ampla tradição de pensadores, filósofos, teólogos, cientistas sociais, juristas, mas que precisam ser lidos. Se nós não deixarmos de ler Olavo de Carvalho e Márcia Tiburi para começar a ler o que os cristãos bons que fizeram serviço, que prestaram um serviço público genuíno para a fé cristã, nós vamos ficar oscilando num pêndulo eterno entre esquerda e direita, progressistas, conservadores, sendo massa de manobras em eleição, ao invés de termos um papel decisivo na nação, ao invés de termos um papel de protagonismo, dizendo, essas discussões não levam a lugar nenhum, essas discussões estão comprometidas na raiz, elas partem de corações idólatras, partem de corações reducionistas, e a realidade que o nosso Jesus é soberano é muito maior. A realidade que Deus criou é muito mais complexa, e somente a forma com o senhorio de Cristo consegue explicar adequadamente a sociedade. Esse é o ponto que eu queria trazer para vocês. Eu espero que, no mínimo, tenha te provocado, no mínimo, tenha te feito pensar um pouco e te dado curiosidade de você ir atrás desses nomes. Doivert, Kuyper, Koizes. Eu espero que você procure, leia, mas acima de tudo eu espero que você seja fiel e obediente ao Senhor Jesus na esfera pública. Que você não coloque um compromisso social, político, ideológico à frente do seu compromisso com o Senhor Jesus, porque Ele vai ser determinante para você ter uma postura justa na sociedade, equilibrada e de maneira fiel ao senhorio de Cristo. Eu gostaria de orar com vocês para terminar. Deus, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor nos protagonizou aqui, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu vivermos nesses dias e ainda vamos viver. Que o Senhor nos ajude a recebermos tudo que temos ouvido e que isso frutifique, Pai, nas nossas mãos, para que o Seu nome seja glorificado, para que tudo aquilo que a gente tem ouvido e aprendido seja usado para a Sua glória, para a edificação da igreja e para o bem da nação, Deus. É a nossa oração, essa oportunidade para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até uma próxima. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo
era Deus. Essa é a nossa tradição, nosso costume, nossa missão: contar, narrar, semear. Juntos na alegria e no conforto do lar, em tempo e fora de tempo, na dificuldade e na adversidade, pelo caminho, na estrada, por toda a nossa peregrinação. Perder a minha chave revela a minha ansiedade. Sermões, livros, palestras, cursos, e-books, audiolivros, educação infantil, as mais belas narrativas, as aventuras mais impressionantes. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. No ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Essa é a nossa história, a história que sempre contamos, a história da redenção. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olá pessoal, tudo bem? Eu queria dar alguns conselhos objetivos, básicos, mas que são de suma importância aos nossos corações nesse tempo de falta de maturidade nas redes sociais. Eu queria, baseado em alguma série de perguntas que eu já recebi no PNO, tratar com vocês de alguns pontos importantes que nós, cristãos, precisamos levar em consideração ao usarmos as redes sociais e a internet como um todo. Mas antes eu queria dizer para você que é novo, que é a primeira vez que está aqui no PNO, que o Perguntar Não Ofende é um projeto que eu criei em 2015, que sempre teve o objetivo de, com respostas rápidas, tirar a dúvida de muitos irmãos, de muitas pessoas que acompanhassem. Mas ao mesmo tempo eu preciso lembrar que eu nunca tive o objetivo, ou nunca imaginei que o PNO alcançaria tantas pessoas como ele tem alcançado hoje. E tudo isso é graças à boa vontade do nosso Senhor, é claro. Mas hoje o PNO tem mais de 8.000 perguntas planilhadas, filtradas a serem respondidas. O PNO recebe perguntas de vários cantos do nosso mundo e é assistido em vários países além do nosso Brasil. Eu fico feliz por alcançar tantas pessoas. Eu sou grato a Deus pela vida daqueles pastores, convidados e convidadas que participam e aceitam o convite, melhor dizendo, de participar do PNO. Aqui fica registrado o meu muito obrigado, a minha gratidão a todos que, através dessa caminhada, se tornaram amigos e também participantes desse projeto. Quando nós nos voltamos às Escrituras, nós vemos que o cristão ele precisa sempre partir do princípio que ele precisa professar a verdade. A Bíblia nos deixa claro que o cristão ele deve ser sim, sim, não, não. E a mesma Bíblia que nos ensina isso também nos mostra que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós nos voltamos às redes sociais, quando nós nos voltamos a como o cristão deve agir na internet, o princípio é válido da mesma forma como se nós estivéssemos pensando em relação ao trabalho, em relação à escola, em relação a algum tipo de relacionamento com alguém da nossa sociedade. O cristão precisa buscar a glória de Deus nas redes sociais. Uriel, você vai falar sobre isso? Eu até assisti um vídeo seu aqui que responde essa pergunta. O que eu queria dizer para você é que a internet é um poço sem fundo. E existem muitas pessoas que ainda não entenderam o objetivo de ser cristão nas redes sociais. Como cristão, nós precisamos zelar pela glória de Deus. É objetivo nosso fazer todas as coisas para que a glória de Deus esteja acima de tudo. Quantas vezes eu e você compartilhamos conteúdo na internet, curtimos ou rimos só pela piada, só pelo bullying? Muitas das vezes nós nem percebemos que aquilo não agrada a Deus, mas pelo nosso coração pecaminoso, pela nossa falta de entendimento das Escrituras, nós acabamos
pecando contra aquilo que nós mais precisamos fazer, que é buscar a glória de Deus. O cristão precisa ter zelo com aquilo que seus olhos estão vendo. Eu e você, todas as vezes que entramos em qualquer rede social, seja Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, agora nós temos TikTok, entre outras redes sociais. Use as redes sociais buscando a glória de Deus, zelando aquilo que você vê. Tenha sempre os princípios cristãos, ou seja, baseado nas Escrituras Sagradas, nos mandamentos e princípios deixados por Cristo Jesus, seus apóstolos e toda a Escritura como princípio básico para saber aquilo que eu devo ou não acompanhar. Será que em algum momento da nossa caminhada até aqui, eu e você já nos perguntamos se nós já não deveríamos ter parado de seguir aquela página? Já não deveríamos ter parado de curtir aquele tipo de conteúdo? Nós precisamos ter cuidado com tudo que nós vemos. Nós precisamos ter zelo com aquilo que através dos nossos olhos adentra o nosso coração e a nossa mente. Nós precisávamos e precisamos orar todos os dias, suplicando a Deus que não permita que adentre nos nossos corações e nas nossas mentes, através da internet, conteúdo que nos faça pecar, ao invés de nos fazer mais próximos de Cristo. Eu e você precisamos ter cuidado com aquilo que nós digitamos. A internet, eu costumo dizer, e eu falei aqui, é um poço sem fundo. Tudo aquilo que publicamos nela, muitas das vezes, em fração de segundo, já é salvo ou printado por alguém. Nesse tempo que tudo corre muito rápido, tantas fake news, tantas notícias que muitas das vezes degrinem a imagem de alguém, nós precisamos ter certeza daquilo que nós digitamos e compartilhamos. Afinal, tudo aquilo que nós falamos deve ser sim, sim, não, não, não é? Por isso que tudo que eu e você compartilhamos ali, nós precisamos ter a certeza, porque se alguém vier perguntar para nós sobre algo que nós fazemos ali, nós precisamos ter palavra de verdade. Uriel, então tudo aquilo que eu compartilho deve ser só versículo bíblico, trecho de culto e frase de algum autor baseado nas Escrituras? Não, meu irmão. Mas tudo aquilo que eu e você compartilha nas redes sociais deve ser algo que edifique não só o meu coração, não só ao meu próximo, mas que glorifique ao nome de Jesus. Uriel, eu não posso compartilhar conteúdo engraçado na internet? Pode, meu irmão. Se aquilo edifica a sua vida e trará bom testemunho a você diante do seu próximo, faça. Nós deveríamos pensar 1, 2, 3 vezes antes de colocarmos algo nas nossas redes sociais. Mas uma coisa que eu vejo em relação às redes sociais e ao uso do cristão é que, assim como as pessoas que estão lá fora, que não têm nenhum comprometimento com Cristo, nós levamos as redes sociais na brincadeira. Nós achamos que as redes sociais são apenas um lugar para nós extravasarmos as nossas angústias, respondermos a pergunta do Facebook que diariamente nos diz: fulano, o que você está fazendo? O que você está pensando? E eu vou lá e digito um textão falando o que eu estou pensando, falando mal disso, falando mal daquilo. Mas eu e você já nos perguntamos se é realmente necessário toda essa exposição? Se é realmente necessário eu dizer todos os dias àqueles amigos que na maioria das vezes são amigos apenas nas redes sociais, tudo o que eu estou fazendo ou pensando, que eu estou comendo? Meus irmãos, nós precisamos ter maturidade ao usarmos as redes sociais. Nós precisamos lembrar que as redes sociais também é uma forma de nós nos expormos como cristãos, como servo de Deus aqui na Terra. Uriel, mas então a internet não é um lugar que o cristão deveria estar. Tudo que você falou até aqui praticamente são coisas que nós precisamos ter medo, zelo. Não. Eu recentemente em uma live com alguns amigos, inclusive vai sair na semana que vem um projeto novo aqui no Perguntar Não Ofende, abre esse parêntese, chamado Cenas Teológicas. Cenas Teológicas é um quadro novo, na qual eu e mais 4 colegas do seminário, nós conversaremos sobre temas enviados por vocês.
temas que nós achamos importantes e que precisam ser difundidos através da teologia reformada. Fecha parênteses. Nós precisamos entender que a internet é um meio de propagação do Evangelho. E quando eu falava sobre o programa, eu falei lá sobre a internet uma coisa que eu ouvi de muitos pastores e acabou que eu fui afunilando e saiu essa frase, que com certeza não é minha, ela já foi dita, mas que ela leva em consideração quando nós tentamos excluir a internet do cristão. Essa frase diz que, por muito tempo, muitas igrejas e muitos pastores diziam que a internet era do diabo. E hoje, devido à pandemia, usam a internet do diabo para propagar o culto de Deus. Meus irmãos, quando eu falo sobre zelo em relação às redes sociais, eu não quero dizer que você não precisa usar, ou que você deve ter medo, ou que você deve logo jogar no colo do diabo que a internet é dele. Não. Eu digo a você apenas que você tenha cuidado com aquilo que você faz nela. Que o princípio principal que você busca em relação a tudo isso é glorificar a Deus. Na internet tem muito conteúdo bom. Na internet tem sites como o PNO, como Voltemos ao Evangelho, Coalizão, Monergismo. Tem várias escolas que divulgam e publicam conteúdo gratuito todos os dias para que você acompanhe, como a Charles Spurgeon, como entre outros tantos blogs e conteúdos. Então nós temos conteúdo bom na internet. O problema é que nós cristãos, muitas das vezes o que nós fazemos é sugar o conteúdo que não é feito pelos cristãos. Se você for somar quantos seguidores nós temos que não agregam valor espiritual às nossas vidas, pelo simples fato que nós queremos rir de uma piada ou rir de um bullying, nós ficaremos de boquiabertos quando nós percebermos que nós seguimos poucos canais, poucos perfis que professam o Evangelho, que compartilham para nós as Escrituras e pensamentos relacionados às Escrituras. Mas então, Uriel, tudo na internet é mal? Então a internet só traz mal às nossas vidas? Não. Como eu disse no princípio, nós precisamos zelar por tudo isso, afinal nós buscamos a glória de Deus em todas as coisas. Então nós precisamos ter zelo para que a internet, ao invés de ser uma ferramenta para evangelização e para a glória de Deus, seja uma ferramenta ou mais uma ferramenta que nos faça pecar. Como assim, Uriel? Um exemplo prático disso é quando nós vemos nas redes sociais conteúdos que nos levam a ter pensamentos pornográficos, a ter pensamentos de fornicação, de adultério. A rede social ela precisa ser um meio que nós levamos o Evangelho e não um meio que nos tire do Evangelho. Conseguiu entender? Nós precisamos usar as redes sociais para levar o Evangelho a outras pessoas e para nos alimentarmos do Evangelho. Em tempos de pandemia, a única forma que nós temos hoje, praticamente, de vermos um culto, vermos uma exposição bíblica ou fazermos um aconselhamento é através da internet. Mas, ao mesmo tempo, a internet não é só feita de cristãos e não só feita de pessoas com boas intenções. Por isso que nós precisamos guardar os nossos olhos, os nossos corações, para não vermos coisas que façam com que o nosso coração e a nossa mente se distanciem de Cristo. Em tempos antigos, para você conseguir conteúdo pornográfico ou conteúdo sensual, erótico, como você quiser definir, era preciso um adulto ir até uma banca de revista e adquirir. Ou você pedir a um primo mais velho que comprasse. Hoje, para você ter conteúdo, você ter acesso a conteúdo pornográfico, acesso a conteúdo que vai levar a sua mente a ser cativa desses princípios, você está a um mero clique de distância. E o que eu e você temos feito para estarmos distantes desse clique? Nós precisamos lutar todos os dias, assim como nós lutamos fora da internet, para que nossa mente e o nosso coração esteja guardado por Cristo. Então, o mal que a internet pode trazer aos nossos corações é quando nós usamos ela de forma errada, alimentarmos em nós possibilidades de pecado, ou ser mais uma ferramenta de pecado.
Um outro mal que a internet pode causar aos nossos corações ou aos cristãos é em relação às fake news, em relação às reputações. Vários de nós já vimos na internet, já vimos correntes com imagens de pessoas que fizeram isso, que fizeram aquilo. Hoje mesmo, enquanto eu refletia sobre o que estou falando com vocês, eu pesquisando algumas coisas relacionadas, eu vi uma publicação em um jornal que algumas pessoas de uma rua, em um grupo que tinham, colocaram, cuidado com esse rapaz de calça assim, de camisa assim, que ele está tirando foto na porta de todas as casas aqui da rua. Tomem cuidado, se verem ele, se avistarem ele, chame a polícia. Logo após essa publicação no grupo, e muita gente fala, se eu pegar ele aqui na rua, eu já amarro, dou uma surra e chamo a polícia. Uma moça comentou no grupo, pessoal, pelo amor de Deus, esse rapaz é meu namorado. É que ele está procurando pokémons. E para isso ele precisa levantar a câmera em direção aonde aparece o pokémon na rua ou na casa para capturá-lo. Você percebe como a atitude de uns em relação a já levar na violência ou já fazer justiça com a própria mão já pode levar a tirar a reputação de alguém que estava fazendo algo que não está relacionado com aquilo que ele pensava, que era as pessoas quando publicaram isso já achavam que era um possível ladrão, alguém interessado em fazer o mal àquelas pessoas. O rapaz simplesmente estava jogando seu jogo. Ao mesmo tempo que ninguém conseguiria entender ou saber que era isso, nós não podemos levar em consideração que todas as pessoas que estão ao nosso redor estão fazendo algo que nós não pensamos que é. Nós precisamos ter zelo em não levar e não propagar fake news, em atrapalhar reputações. Nós temos diversos casos publicados na internet, você pode pesquisar e ver isso, de pessoas que foram mortas através de violência humana em relação a achar que aquela pessoa era um bandido, achar que aquela pessoa tinha feito isso com uma criança, achar que aquela pessoa tinha feito isso com uma moça, achar que aquela pessoa tinha roubado. O homem, pelo seu estado pecaminoso, pelo seu estado caído, ele tem sempre o desejo de fazer isso com as próprias mãos, de levar a justiça através de si mesmo. Mas nós precisamos ter zelo, meus irmãos. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Compartilhe alguma coisa somente quando se tiver certeza da verdade. Procure a fonte daquilo que você está lendo. Em tempos de que a igreja só se reúne de maneira online e os grupos de WhatsApp têm minado mensagens, nós precisamos ter zelo com aquilo que nós compartilhamos. Se eu e você lemos na internet uma notícia, lembre-se disso, nem tudo que está na internet é verdade. Toda a verdade está nas Escrituras, ali parte o nosso princípio de sabedoria. Quando você busca, melhor dizendo, lê algo na internet, procure a fonte, procure saber se aquilo é realmente verdade. Mas lá está falando que foi o doutor cientista. Meu irmão, veja se aquele senhor realmente existe. Veja de onde estão saindo aquelas informações. Tome cuidado. Nós precisamos ser ferramenta que leve o evangelho às outras pessoas. Instrumento de Deus, melhor dizendo. Nós não podemos ser instrumento de levar a mentira ao coração daqueles que estão nos acompanhando, que estão ao nosso redor. Eu e você precisamos ser pessoas que alimentem Jesus nas outras pessoas. Nós não podemos ser pessoas que levam mentiras, que fazem com que as outras pessoas se alimentem de medo, de ansiedade. Já parou para pensar? Nesse tempo em que todos estão em casa, como os níveis de ansiedade e medo têm aumentado nas pessoas, naquelas que não têm Jesus. E quantas vezes nós compartilhamos ira e raiva em relação a partido A ou partido B, em relação a político A ou político B, e esquecemos de levar o conforto de Cristo Jesus, o conforto do Evangelho da salvação a essas pessoas. O que eu quero fazer é
que eu e você venhamos a refletir sobre a necessidade de usarmos as redes sociais, principalmente nesse tempo na qual as redes sociais têm sido instrumento para levar e alcançar outras pessoas, pelo fato de não podermos nos reunir. Nós levarmos palavra de verdade, de amor. Nós servimos a glória de Deus com as redes sociais. Nós buscarmos a fazer todas as coisas para a glória de Deus. Nós, antes de compartilharmos algo, pensar se aquilo glorifica a Deus e se aquilo traz um bom testemunho da minha pessoa às outras pessoas. Afinal, a mesma Bíblia que diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa qualquer, também nos ensina, se algo que eu vou fazer, ou que eu quero fazer, ou que eu faço, não é bem visto pela comunidade na qual eu vivo, eu preciso parar de fazer isso. Pelo bom testemunho da caminhada, eu preciso parar de fazer isso. Lembre-se, como cristãos, a nossa palavra é sim, sim, não, não. E o nosso objetivo é glorificar ao majestoso Senhor das nossas vidas. Use as redes sociais para a glória de Deus. Compartilhe bom conteúdo na internet. Leia bom conteúdo na internet. Uma das perguntas e muitos questionamentos que eu recebo no PNO são de pessoas que dizem que não conseguem estudar teologia porque não tem dinheiro, ou precisam baixar livros piratas, PDFs, porque não tem dinheiro. Meus irmãos, quanto de conteúdo nós temos hoje gratuito na internet? Só no canal do Augustus eu já publiquei mais de 900 vídeos, mais de 900 sermões e trechos que com certeza edificarão a sua vida e ajudarão você a entender mais sobre o Evangelho. O PNO já está passando de 300 vídeos publicados. O Voltemos ao Evangelho tem centenas e centenas de materiais gratuitos publicados, cursos disponibilizados de forma gratuita. Igreja de Santa Amaro, Igreja de Pinheiros, Hernandes Dias Lopes, entre outros pastores. Nesse tempo de pandemia, quantas igrejas locais não estão disponibilizando conteúdo das suas igrejas na internet? Spotify, Deezer, Apple Podcast está cheio de conteúdo. Ouça Emílio Garófalo no Spotify. Você precisa fazer isso. Ouça Emílio Garófalo no Spotify. Meus irmãos, nós só não aprenderemos a teologia que nós precisamos aprender se nós continuarmos a colocar empecilhos que nós achamos que são convenientes. Eu e você não precisamos de dinheiro para estudar as Escrituras. Ela está ao nosso alcance. E eu e você não precisamos de dinheiro para estudarmos aquilo que as pessoas, pastores, estudiosos da palavra, têm dito e escrito sobre as Escrituras e sobre Cristo Jesus. Isso sim está a um clique de distância nas nossas vidas. E muitas das vezes nós negligenciamos tudo isso. Não adianta nada uma biblioteca no computador com uma pasta com centenas e milhares de PDFs se eu e você não conseguimos ler nem 1% disso, mas nos gabamos de ter tudo isso. Pense sobre isso. Pense que a internet é um meio de glorificação a Deus. E eu e você precisamos caminhar dessa forma, glorificando a Deus nas redes sociais. Use as redes sociais para a glória de Deus. Acompanhe tudo aquilo que você puder, que fale a verdade de Cristo. E compartilhe toda essa verdade com o máximo de pessoas que você puder. Eu queria deixar meu muito obrigado por você ter acompanhado a conferência online do Perguntar Não Ofende até aqui. É uma alegria, trabalhoso, cansativo, mas eu termino com o coração grato a Deus por mais um projeto concluído no PNO, por mais um momento de levar conteúdo às outras pessoas, a todos esses que nos assistem agora e aqueles que ainda nos assistirão. Afinal, tudo que é publicado não se encerra no dia, ele propaga. Por isso, compartilhe conteúdo bom com seus amigos. Que Deus abençoe as suas vidas,
Que Deus seja honrado e glorificado através das suas ações, dentro e fora da internet. Continue orando pelo Perguntar Não Ofende, continue orando pelos missionários que o Perguntar Não Ofende contribui, aqueles que já contribuíram no QR Code que está aparecendo aqui do lado, meu muito obrigado. Se você não pode contribuir, continue orando por nós, mas se você pode, escaneie o QR Code ou então acesse perguntarnoofende.com/missão e ajude os missionários, que nós temos a alegria de sustentar. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Todos os dias ao meio-dia tem resposta aqui no PNO e a partir da próxima semana nós temos um quadro novo respondendo dúvidas através de um bom bate-papo. Fiquem com Deus e até a próxima.